Olá, eu sou Iana Castro e venho apresentar meu trabalho denominado Imunoexpressão de CD90, em Odontologia de Desenvolvimento, orientado pela professora doutora Águida Henriques Leitão. Os cistos odontogênicos são comuns na prática odontológica e são caracterizados pela presença de uma cápsula conjuntiva e um epitélio, e podem ter material líquido ou gasoso no seu interior, como ilustra essa imagem. Os cistos odontogênicos podem ser divididos em cistos inflamatório e cistos de desenvolvimento, sendo esse último o foco do nosso trabalho. Eles têm origem em restos epiteliais da odontogênese, como restos epiteliais de malacês, do órgão do esmalte e da lâmina dentária. Os remanescentes odontogênicos são ricos em células-tronco multipotentes, as quais, de acordo com a sua localização, podem ser divididos em células-tronco epiteliais, quando presente em tecido epitelial, e em células-tronco mesenquimais, quando presentes em tecido conjuntivo. Essas células têm a capacidade de autorrenovação e diferenciação em múltiplas linhagens celulares, dando origem a diferentes tipos de tecidos, como representa essa imagem. Estudos prévios comprovam a relação entre as células-tronco e a odontologia, pois já foi relatado na literatura a sua presença em tecidos odontogênicos normais, bem como em tecidos odontogênicos patológicos, como a presença de células-tronco epiteliais em tumores odontogênicos, a exemplo do ameloblastoma, e a presença de células-tronco mesenquimais em lesões odontogênicas inflamatórias, como, por exemplo, no cisto periapical. Porém, ainda existem poucos estudos que abordem a presença e contribuição dessas células no cisto de desenvolvimento. A caracterização das células-tronco pode ser feita por meio da expressão de marcadores proteicos, como CD90, que é uma proteína de superfície celular relacionada ao estado indiferenciado das células-tronco multipotentes, que já foi reconhecida em alguns tecidos, como medula óssea, ligamento periodontal e tecido adiposo. Está relacionado com os processos de proliferação, migração e sobrevivência celular. Os componentes odontogênicos podem atuar na histogênese e na patogênese do ciclo de desenvolvimento. Então, é provável que as células-tronco multipotentes possam contribuir no comportamento biológico dos cistos odontogênicos. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo determinar a imunoexpressão de um marcador de células-tronco multipotentes, CD90, em uma série de cistos de desenvolvimento. Ademais, foi descrito o perfil clínico-patológico dessas lesões em uma população brasileira. Materiais e métodos. O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAUFBA sobre essa numeração, e a população desse estudo foram casos registrados, diagnosticados e armazenados no Laboratório de Patologia Cirúrgica da FAUFBA entre os anos de 2002 a 2019. A amostra conteve 150 casos e, como critério de inclusão, utilizou-se quantidade suficiente desse no bloco de parafina e condições adequadas de armazenamento. Excluiu-se todos os casos de caráter odontogênico associado a síndrome nevoide, carcinoma nevoide de base celular, e incluiu-se apenas os casos de cisto dentígero que tinham nenhum ou pouco infiltrado inflamatório. Dessa forma, ficamos com 43 casos para imunohistoquímica. Para análise clínica, registrou-se a idade e sexo dos pacientes, e o tamanho, localização e tipo de biópsias das lesões. Para imunohistoquímica, utilizou-se a técnica da imunoperoxidase com anticorpo anti-CD90, e essa tabela registra as especificações desse anticorpo que foram seguidas para a realização de sua padronização. Utilizamos como controle positivo a placenta, e essa fotomicrografia exibe a expressão positiva da placenta para o anticorpo anti-CD90. Para análise imunohistoquímica, avaliou-se a presença de imunorreatividade, o tipo de célula mesenquimal positiva e a presença de imunomarcação, seguindo scores pré-estabelecidos pelos estudos de Silva e de Monroy. Na análise estatística, utilizou-se o programa SPSS para o processamento dos dados. As meios de tendência central e de dispersão dos dados foram utilizadas para a caracterização da amostra e o teste quadrado para análise imunohistoquímica. Nosso estudo tem nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. Resultados discutidos. Após o levantamento dos casos e a aplicação dos critérios de inclusão, foi encontrada uma amostra com 150 casos distribuídos entre
74 casos de queratocisto odontogênico, 59 casos de cisto dentígero, 7 casos de odontogênico calcificante, 4 casos de gengival do adulto, 3 casos de odontogênico glandular, 1 caso de periodontal-lateral, 1 caso de odontogênico botrioide e 1 caso de cisto odontogênico ortoqueratinizado. A diferença entre as frequências de cistos odontogênicos foi estatisticamente considerável porque há um maior número de casos concentrados entre o queratocisto e o cisto dentígero. Esse dado concorda com estudos publicados previamente na literatura. No presente estudo, a média de idade foi de 32 anos, com amplo intervalo entre 6 a 87 anos, sendo que o cisto odontogênico glandular foi encontrado mais em pacientes mais velhos, concordando com o estudo feito em 2011, e o cisto dentígero foi mais diagnosticado em pacientes mais novos, concordando com o estudo feito em 2017. Pode justificar o fato de dentígero ser diagnosticado em pacientes mais velhos, pois ele está relacionado com o processo de interrupção no processo de erupção dos terceiros molares. Em relação ao gênero, a amostra não expressou diferença estatística considerável, pois 54% dos casos foi diagnosticado em homens e 44% foi diagnosticado em mulheres. Porém, podemos dizer que há uma tendência leve ao acometimento do sexo masculino em concordância com outros estudos feitos em 2020. O tipo de biópsia excisional foi a mais prevalente, com 49,3%, e o tamanho médio foi de 2,5 centímetros. A escolha por apenas um tempo de abordagem cirúrgica pode ser justificada, porque a maioria das lesões eram indolentes e de pequeno tamanho. A lesão que teve a maior frequência de biópsia incisional foi o odontogênico calcificante, e isso pode ser justificado, pois essa lesão foi considerada pela OMS por alguns anos como uma neoplasia benigna. Há um consenso na literatura quando se refere à localização do seu odontogênico de desenvolvimento, pois o seu sítio anatômico mais comum é a mandíbula posterior, sendo esse dado concordante com o encontrado no nosso estudo, pois 58,7% dos casos estavam localizados na mandíbula posterior. O CD90 foi positivo tanto no componente epitelial como na cápsula conjuntiva em todas as regiões estudadas. O padrão de imunomarcação deu-se de forma granular, com coloração acastanhada na membrana dos queratinócitos presentes no epitélio, bem como nos fibroblastos presentes no tecido conjuntivo e nas células endoteliais. O que podemos analisar nessas imagens é que o queratocisto odontogênico e o cisto odontogênico calcificante, em comparação com as outras lesões, teve uma alta expressão para o CD90 no componente mesenquimal. A expressão do CD90 no componente epitelial foi semelhante dentre os scores estabelecidos. Na cápsula conjuntiva, a expressão do CD90 se distribui de forma diferente dentre os scores. Em todas as lesões estudadas, a expressão CD90 foi menor no componente epitelial em comparação com a marcação feita no mesênquima. Um estudo feito em 2015 mostrou a expressão positiva do CD90 estaria relacionada com as células que possuem fenótipo tônico. Desse modo, é provável que a maior afinidade de CD90 pelas células de origem mesenquimal tenha influenciado na sua imunomarcação, já que percebeu-se que em todas as áreas estudadas a expressão do CD90 foi menor no componente epitelial em comparação com a marcação feita no mesênquima. A alta expressão CD90 foi observada na cápsula do queratocisto, com 75% no score 4, seguida pelo odontogênico calcificante, com 100% no score 3. Logo, pode sugerir que essas duas lesões têm uma maior população de células-tronco mesenquimais. Apenas um estudo recente avalia a positividade do CD90 em um único tipo de cisto odontogênico de desenvolvimento. O estudo foi feito com cisto dentígero, no qual as células presentes no cisto dentígero eram ricas em células-tronco mesenquimais e essas células eram positivas para o CD90. No presente estudo, o queratocisto teve uma maior imunoexpressão da CD90 comparada ao cisto dentígero, refletindo a possibilidade das células-tronco multipotentes influenciarem no comportamento biológico distinto desses cistos, já que o queratocisto tem um comportamento mais agressivo em comparação ao cisto dentígero. Nosso estudo subdividiu-se as patologias em lesões císticas de perfil agressivo e não agressivo, também chamado de indolente, com o objetivo de comparar a expressão
do CD90 nesses dois tipos de lesões. O perfil agressivo é caracterizado pelo cisto-onatogênico glandular e pelo queratocisto, os quais concentraram seu score em 4, e as demais lesões classificadas como perfil indolente concentraram seu score em 2, demonstrando haver uma diferença estatística significativa. Porém, quando nós fizemos essa mesma análise no epitélio cístico, não houve diferença estatística significativa relevante entre esses dois grupos de lesões estudadas. Um estudo feito em 2019, com lesões tumorais, avaliou a presença de células-tronco mesenquimais nessas lesões e percebeu-se que elas estavam relacionadas com o processo de proliferação tecidual e iniciação tumoral, refletindo em lesões com maiores tamanhos e maiores taxas de recidiva. A nossa amostra não conteve lesões tumorais, mas esses eventos biológicos influenciados pelas células-tronco nos faz refletir sobre a possibilidade dessas células também influenciarem no comportamento biológico do desenvolvimento. Assim, esses fatores podem justificar a razão do queratocisto e do cisto odontogênico glandular serem clinicamente mais agressivos e possuírem maior potencial de crescimento e maiores taxas de recidiva. No entanto, ainda são escassos os estudos sobre os marcadores de células-tronco multipotentes em microambientes especiais e a relação entre os eventos biológicos que influenciam esta agressividade. Conclusão: os resultados do presente trabalho revelaram a positividade do CD90 em todas as lesões avaliadas, indicando que podem ser novas e importantes fontes de células-tronco para a medicina regenerativa. Ademais, pode sugerir que as células-tronco multipotentes participam da patogênese e desenvolvimento desses cistos e possivelmente influenciam o comportamento biológico dessas lesões. Mais estudos são necessários nesse campo com amostras mais representativas, incluindo mais marcadores que, em associação, sejam capazes de confirmar a influência dessas células no comportamento diversificado dessas patologias, e os dados clínico-patológicos da amostra estudada estão de acordo com a maioria dos estudos publicados previamente e com a literatura clássica. Essas são as minhas referências. E deixo aqui meu muito obrigada à UFBA e à Faculdade de Odontologia por serem instituições de excelência, ao Grupo de Estudos em Histopatologia Oral e à Liga Acadêmica de Diagnóstico Oral, a qual pude compartilhar muitos conhecimentos, e ao CNPq e ao PIBIC-UFO pelo incentivo à pesquisa. E gratidão a todas as pessoas que eu conheci na Lado e a minha querida orientadora e minha colega de iniciação científica por todo o conhecimento compartilhado.